Pessoal, é com uma satisfação imensa que eu estou aqui agora para apresentar a vocês, né, e declarar para vocês também uma forte parceria com John Wesley, policial penal, candidato a deputado estadual, e eu, Daniel Santos, candidato a deputado federal, onde nós vamos discutir o sistema, mostrar as vistas do sistema e também nossas propostas, né, enquanto deputado estadual e federal, sendo que John Wesley tem uma vasta experiência no sistema prisional, na polícia penal, participou de várias lutas, e eu também, né, como toda a galera já conhece a minha história. John, fala um pouquinho da sua história, do seu currículo, né, de como você iniciou, por que veio para a Polícia Penal, por que agora, essa sua vontade agora de estar vindo como deputado estadual, né, dentro da Polícia Penal, o que acendeu essa chama em você? Então, Daniel, para mim é um prazer muito grande, o pessoal vai descobrir daqui a pouco, né, como foi o nosso encontro, infelizmente num cenário triste em que nós nos encontramos, mas a grande necessidade de sair como estadual, eu ouvi o clamor de uma parte da nossa turma, porque faltava alguém com um cunho representativo, 100% classista, e a nossa parceria aqui é para selar isso. A gente estava vendo, nós estávamos assistindo a nossa representatividade estar fragmentada, polícia penal apoiando outros candidatos de outras instituições, então resolvemos fazer uma parceria de puro sangue, de polícia para polícia, e nós temos aí a proposta de trazer uma inovação 100% polícia penal, sem interferência, sem jogatinas. Então essa nova parceria é para que a gente possa ter uma independência, para que a polícia penal não venha a ter interferências corporativistas que temos hoje e institucionais. Nós vamos abordar diversos temas aqui, mas um deles que a gente não vai admitir é ter, né, nós queremos ter e não vamos admitir que não seja assim, uma instituição, uma polícia penal puramente de polícia penal. Cara, maravilha, isso aí. Me fala um pouquinho da sua história, do seu currículo. Então, eu entrei na segurança pública e vim direto para a polícia penal. Confesso que em 2013, quando a gente fez o concurso para cá, eu sou novo no sistema, mas eu tenho histórico de policiais na família, inclusive meu irmão é do seu concurso, hoje ele é diretor-geral no norte de Minas, mas eu entrei para a Polícia Penal como, na época, um trampolim. Na sala, no curso de formação, eu vi o tamanho que era o sistema, o que ele poderia se tornar, e hoje eu preguei isso durante 5 anos no presídio de Vespasiano, onde eu servi até pouco tempo, e eu falava que a Polícia Penal, nas próximas décadas, seria a maior instituição de segurança do Estado, e eu continuo acreditando nisso, não só pelo número de efetivos, mas pela representação que ela tem para a execução e para a sociedade. Então, eu descobri isso, abandonei alguns sonhos, vontades, uma deles era ser delegado, dei um chute na trave no último concurso, mas decidi ficar na Polícia Penal porque eu acredito que vai ser uma das maiores instituições de segurança do país. Maravilha, fico admirado aí com a sua história, com esse contexto que você apresentou pra gente aí. Eu tenho certeza que nós faremos uma parceria onde nós vamos trabalhar em 4 mãos para que a Polícia Penal seja de fato a primeira instituição de segurança pública reconhecida e consolidada no estado de Minas Gerais e no Brasil inteiro. Como a gente está vendo, é uma tendência, é uma realidade e nós temos que entender a importância e o tamanho que nós somos hoje, né? Ó, agora vamos começar com a questão das propostas. Eu queria agora lançar para você um desafio. Quais são as propostas enquanto deputado estadual no Parlamento, na Assembleia Legislativa, para a melhoria das condições de trabalho dos policiais penais nas unidades prisionais, tendo em vista que grande parte, acho que 90%, não tem condições mínimas de sobrevivência para os policiais, condições de trabalho para os policiais? Então, Daniel, a primeira coisa que precisa ficar claro para que o colega venha ter em mente é que todas as melhorias, tudo que será reivindicado, tudo que será feito por um representante na Assembleia Legislativa, eis-me aqui, é 100% para a Polícia Penal. Acabou esse negócio. Preso hoje, o preso, só na cidade administrativa, o preso tem 27 setores que cuidam para o preso. Nós temos 3. Só na cidade administrativa.
Então nós já temos, fora da cidade administrativa, nós temos Ministério Público, Juiz da Execução, ONG, OAB e mais aí companhia. Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Nós não temos ninguém para então, ou seja, pela primeira vez na história da Polícia Penal no Parlamento, vai ter um representante 100% classista. Ei, Joe, eis-me aqui. Olha, mas estruturalmente falando, quais são as nossas carências hoje? Nós temos hoje guaritas, muralhas, que são indignas. Aí eu vejo o presídio, o governo, fazer proposta, receber emenda, melhorar a estrutura do presídio para atender o preso. Sim. E nós não vimos nenhuma reforma, nenhuma melhoria para atender o servidor. O servidor até hoje não tem um lugar para poder guardar os seus pertences, não tem um lugar digno para poder se higienizar, a contar principalmente pelas mulheres, né? O homem mais relaxado. E falar nisso, eu vou abrir um parênteses aqui. Acho que você tem uma história aí, mais ou menos, de uma servidora que eu não acreditei nisso não, mas vindo de você, era tratada de fazer xixi onde? Uma lata na guarita, no presídio de Nova Serrana, cara. Isso foi tema de audiência pública, uma ação desumana por parte da direção da época, né? E que foi parar na Assembleia Legislativa. E a gente vê que até hoje, né, existem casos parecidos com esse. Por quê? Falta de estrutura, falta de condições para que o servidor possa, de fato, ter melhores condições de se higienizar, de alimentar, né, e de ter mesmo o seu descanso, né? Nós sabemos. Né? Então, todo mundo sabe que você tem um trabalho mínimo, né? Falta investimento. E a falta de investimento, na minha visão, no meu ponto de vista, é falta de reconhecimento. Pois nas outras instituições nós sabemos muito bem que eles têm toda essa estrutura bem montada, bem aparelhada. Sem contar que a gente é obrigado a atender um juiz da execução e Ministério Público para chegar numa cela e perguntar para o preso se está tudo bem, reivindicar a reforma de uma cela, né, uma cela arejada, uma cela mais clara, menos penumbra, para que o preso tenha dignidade. O juiz sequer passa numa gaiola para saber se lá tem uma cadeira adequada, se lá tem uma mesa adequada, se lá tem um bebedouro para que possa tomar uma água sem se deslocar. E olha que eu estou falando de algumas unidades prisionais que eu conheço, que eu não conheço a Nelson Hungria. Diz que lá é um mundo, né? Eu fico imaginando os colegas que estão ali de forma indigna. Eu conheço a guarita da Dutra Ladeira. Para mim já é uma das piores guaritas que existe na unidade prisional. Para mim, talvez você vai falar que tenha outras, mas ali é um recorte de masmorra. É um trem, é uma coisa fora do comum. E a gente vê muitas coisas sendo feitas para presos e sequer para atender o servidor. Então nós temos hoje portaria, eu sei que algumas são muito peculiares, mas nós temos portaria que sequer o colega tem um ventilador. E quando tem, é porque ele comprou. Mas para o preso, presta atenção, para o preso, o governo está colocando energia fotovoltaica para que ele tenha banheiro quente. E o servidor que vive na Ilha da Fantasia, se quiser, com o dinheiro que ganha muito, compre, né? Ou pague. Então, essas inversões de valores, Daniel, nós vamos trabalhar. Existe uma fatia do bolo, que são os recursos públicos, que são as verbas. Garanto aos senhores que essa fatia é nossa. Nós vamos pegar essa fatia e reverter 100% para a Polícia Penal. 100% para estruturar, para a gente dar dignidade. Existe presídio hoje que o acesso ainda é de estrada de chão. Eu estive em Teófilo, tem estradas inadequadas que podem trazer, né, prejuízos, acidentes para os servidores. Caratinga, eu estive lá. Francisco Sá, a unidade prisional de segurança máxima, até hoje são 10 ou 12 quilômetros que ainda é estrada de chão. Pimenta da Veiga, em Uberlândia, parece que você vai entrar numa área de fazenda. Vão parecer talvez ridículo que eu vou falar aqui, mas a nossa unidade, hoje é 24/72. Sim. E sabemos que existem demandas e demandas. Nós temos um intervalo de descanso mínimo, mas eu faço a minha pergunta:
Por que na unidade prisional não pode ter um lugar digno para o servidor repousar e, se ele não quiser repousar, para ele praticar atividade física? Eu não quero dormir, mas eu quero praticar uma atividade física. Qual o problema dali de meia hora, 40 minutos do intervalo dele, ele tem um lugar digno para ele tomar um banho, praticar sua musculação ou praticar alguma recreação? Eu tiro o marmanjo da cela para jogar dama. Por que o servidor não pode fazer uma atividade física? Isso é uma completa inversão de valor, então a gente vai acabar com isso. 100% polícia. Olha, eu comuno com você, nós vamos trabalhar em 4 mãos, tá? Para que os servidores da Polícia Penal tenham dignidade para executar o seu trabalho com dignidade. Dignidade. Pois hoje nós não temos essa dignidade para trabalhar. Ô, John, eu queria só fazer um recorte aqui, que hoje a Polícia Penal é a única instituição de segurança pública que tem lei de combate ao assédio moral. E o assédio moral tem acontecido insistentemente, de forma acentuada dentro da Polícia Penal. Eu, no período que eu tive na entidade sindical, eu atendia dioturnamente casos de assédio moral. E mais, eu vou muito além. Os casos de assédio moral vão terminar em doenças de saúde mental dos servidores, porque os caras entram em depressão, o alcoolismo, afeta diretamente a família desses colegas de trabalho. Então, assim, eu queria que você fizesse um breve relato de alguma coisa que você viveu disso. Por quê? O assédio moral, ele vem porque hoje não existe uma legislação específica para acesso aos cargos de direção. Porque os cargos de direção hoje nós sabemos que é quem indica, né? E o cara que está de cargo de direção, um cargo comissionado, ele vai querer segurar aquilo ali com unhas e dentes, né? Porque hoje ele tem um status de ser o diretor, eu que mando, a última ordem sou meu, e hoje ele pode legislar discricionariamente, né? Isso mesmo. Não, porque os cargos de direção hoje não tem uma legislação específica que vão dizer qual a forma de acesso que você vai ter ali. Então nós temos esses cargos como cabide de emprego. Quem está ali como cargo comissionado, ele vai querer segurar aquilo com unhas e dentes, né? Então, assim, hoje nós, como a Polícia Penal que somos hoje, e temos uma legislação específica de combate ao assédio moral, isso vem acontecendo. Qual que é a sua ideia? Qual que é o seu... Então, Daniel, eu faço uma subdivisão. Hoje nós temos um assédio moral, que eu entendo que ele é interno dentro de uma unidade prisional ou dentro de um órgão, mas existe o assédio que eu chamo assédio institucional, que vem de cima para baixo, que obriga esse colega que está em cargo de chefia a se comportar como se ele não fosse da carreira, como se ele fosse alguém ali que não fosse da classe. Então hoje nós temos que combater o assédio moral. E o problema do assédio moral hoje é a falta de regulamentação, é a falta da garantia jurídica para o exercício da função de quem está em cargo de chefia, que não é só do diretor. Eu sempre falo, tem o diretor geral, tem o diretor de segurança e temos hoje algumas figuras que sequer são valorizadas, que é o coordenador, que é o líder de equipe, que é o inspetor, que não ganha nada para poder estar exercendo uma função que é imprescindível. Essa função é imprescindível. O diretor-geral e o diretor de segurança não conseguem gerir uma unidade prisional sem a presença do coordenador, sem a presença do líder, sem a presença do inspetor. Sim. E essas carreiras, ou melhor, essas funções, elas sequer são reconhecidas, porque os DADs, os D não sei o que, já tem nome, já tem para quem vai, e aí não tem como fragilizar mais para poder entregar essa participação remuneratória. Então, Daniel, como eu te falei, eu tenho uma subdivisão entre o assédio moral e institucional. E como eu estava te falando, por quê? Pessoas ainda ficam agarradas a um DAD, que são gratificações de cargos comissionados. E o problema é que poucas pessoas sabem para quem essas coisas, né, são direcionadas, porque ninguém mexe. Mas está acabando isso, tá? Com a nossa entrada no parlamento, nós vamos fiscalizar tudo que estiver relacionado à polícia penal. Nós vamos valorizar 100% a polícia penal. Então, hoje o diretor, ele fica quase que pressionado a pressionar o colega, a imaginar que não é da classe e cobrar uma coisa que às vezes é ilógico. Como, por exemplo, o que, o policial John? E andar numa viatura sem condições. Nós tivemos o caso aí recente do que veio a óbito um colega em Salinas. E a culpa foi de quem? A culpa é
a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. E como o morto não fala, a culpa foi do morto, né? Então, absurdo, nós né? cobramos, nós perguntamos. De quem ficaria? Será que iam investigar? Será que de fato ele não fez o checklist? Será que de fato aquela viatura passou por revisões periódicas que não passam? E é outra coisa que nós vamos fiscalizar. As viaturas vão ter que ter condições de operar, senão elas não vão sair das suas unidades. E elas têm que seguir ainda as normativas do Código Brasileiro de Trânsito. 100%. Deixa eu fazer um parênteses rapidinho nesse negócio de trânsito, que é outra coisa que me irrita. Isso aqui é uma coisinha que me irrita. Por que é só nós da Polícia Penal que temos que ainda ter o desprazer, o desconforto de ficar justificando multa? Polícia Penal em viatura caracterizada em operação, passando em sinal fechado, em cruzamento, obedecendo a precedência do CTB, não tem que estar respondendo não. Isso aí é uma coisa simples para fazer no Detran, é só cadastrar a placa da viatura, agora fica desgastando o servidor, tem que estar respondendo multa para não ter que pagar multa, e já teve colega que pagou multa. Então isso é uma coisa simples, viu? Talvez vai fazer pouca diferença na vida nossa de policial penal, mas é algo que nós vamos buscar também. Mas, voltando, essa questão de assédio moral, ela ocorre por quê? Falta de garantia jurídica, falta de liberdade e independência para que a unidade possa gerir os seus próprios problemas e que o diretor se coloque na posição que ele já foi. O diretor-geral um dia já foi um guarda comum. Mas que ele está. Ele está. Pois é, mas parece que nunca esteve, né? Não, porque eles se acham semideuses. Pois é, mas ele esteve lá, ele sabe como é que é. E aí, às vezes, ele exige que o servidor faça algo que não tem condições de fazer. E quando o servidor se opõe, ele responde um PAD. Ele tem que fazer um termo circunstanciado de ajuste funcional, como eu já fiz, uma única e pela última vez. Então, nós precisamos acabar com isso. E esse assédio, Daniel, nós estamos no Setembro Amarelo para servidores que são 100% farda, porque tem gente apaixonada demais com a polícia. Sim. Tem uns que estão só por causa do salário, que não é ruim. Tem outros que estão por paixão à profissão. E esses que têm paixão pela profissão, eles sofrem fora da unidade. Eles adoecem fora da unidade. Então, nós precisamos tratar o assédio moral, garantir, como você disse, em legislação, sim, para que o servidor tenha liberdade de falar: não vou fazer porque está fora dos parâmetros legais, não tem e condições. Não ser perseguido por isso. Hoje o servidor que faz isso, quando ele não vai caindo de posto, ele é transferido de unidade. Será que você que está nos assistindo conhece alguém aí que foi transferido de unidade porque questionou a hierarquia? Acredito que não, né? Isso acontece nas outras, na nossa não. Nós estamos vivendo aqui um verdadeiro retrocesso, na verdade, porque nós vivemos uma lei da mordaça, né? Que foi banida há anos atrás e está aí de uma forma velada acontecendo. Eu não posso dar o nome, Daniel, que aí eu respeito a um colega que eu admiro, mas eu conheço um colega das antigas que ocupou e ainda ocupa cargo na cidade administrativa, que ele foi várias vezes excluído porque não queria fazer o que estava fora da legislação. Mas passa. Pasmem. Efeitos colaterais do assédio moral e institucional, eu tratei de colocar uma proposta que eu chamo de GPS, mas não é esse programa do carro aí que te leva para qualquer lugar, não. O GPS é uma inovação nossa que fala do gabinete paralelo da segurança. E por que o nome propositivo de GPS? É justamente para trazer as suas demandas sem interferência. Hoje nós temos um núcleo de correção que deveria trabalhar dentro das normas legais, mas preservando a idoneidade do colega, sim, preservando a idoneidade do servidor. Mas hoje não, a NUCAD serve mais como um setor, um órgão de punição. Vou trazer um dado para você. Lembra do colega nosso que fatalmente ceifou a vida de um adolescente lá no norte de Minas, o Teixeira? Eu posso falar o nome dele aqui, que ele me deu liberdade. Eu conversei com a família dele. Ele foi cirurgicamente cortado administrativamente pela NUCAD antes do processo criminal. Então ele teve os seus proventos cortados, rateados,
antes do criminal. Então a NUCAD, em vez de agir em prol do servidor, sabendo que muitos colegas não são bandidos, estão presos por uma fatalidade como eu e você podemos estar, e não são bandidos, mas foram tratados como bandido. E isso também nós não vamos admitir mais. E o gabinete paralelo, o gabinete paralelo da segurança, o GPS, Daniel, vai funcionar como um órgão de denúncia, em que você, servidor, vai poder trazer todas as demandas, assédios morais, assédios institucionais, tratamento degradante, falta de estrutura nas unidades, tudo você vai trazer e nós vamos receber e vamos avaliar e vamos investigar e vamos apurar e vamos atrás dos seus principais, dos principais autores e vamos buscar a dignidade do servidor. Então você vai ter um gabinete que vai funcionar dentro da Assembleia Legislativa, no nosso gabinete. Você vai ter um canal que vai falar direto conosco. Esquece NUCAD, esquece a ouvidoria do Estado, você vai ter uma ouvidoria própria, chama-se GPS, e nós vamos tratar de todas as demandas da Polícia Penal. Bom, John, eu acho que foi de encontro nossas propostas, porque eu também tenho uma proposta enquanto deputado no Parlamento Federal. Então não é à toa a nossa parceria. Não é à toa não. Porque no meu projeto, na minha proposta, eu tenho lá a criação do Gabinete da Segurança Pública, em especial da Polícia Penal, onde nós devemos regionalizar essas representações, tá? E nós vamos estar trazendo para dentro desse gabinete nosso policiais penais de todas as regiões, porque nós sabemos que o Estado é o maior violador de direitos, né? E não só a questão de assédio e tudo, mas o Estado, ele te cobra uma condição, mas ele não te dá condição para que você possa executar esse trabalho. E nós estaremos lá no Congresso Nacional com a sua força para que nós possamos representar você. Eu, Daniel dos Santos, 4570 como deputado federal, e John Wesley, deputado estadual 19555, para representar chapa pura a Polícia Penal no pleito de 2022. Faremos história. A Polícia Penal de Minas Gerais será a maior polícia penal das federações, porque terá representantes de classe 100% classista. Chapa pura, sangue puro, meu irmão, tamo junto, conto com você. Daniel, obrigado. Boa sorte para nós. E olha aqui, ó, vocês estão olhando aqui para dois representantes de fato, nato da Polícia Penal. Contamos com vocês, um forte abraço.